Nada de clichês. Vamos falar do que é bom. Comer, rezar, amar e dinheiro. Tudo que o bem-estar espiritual precisa. Apesar da referência ser antiga, a lição do filme Comer, Rezar e Amar fica marcada em quem assistiu, além de sair completamente da zona de conforto e precisar enfrentar situações desafiadoras. A personagem Elizabeth, interpretada por Julia Roberts, larga tudo o que conhece em busca do bem-estar espiritual. Uma aventura que muitos de nós sonhamos quando estávamos planejando a vida, seja em um mochilão ou apenas conhecendo as cidades do nosso estado. Precisamos estar à frente da execução dessa meta e nos preparar financeiramente com antecedência. De acordo com a revista Planeta, a relação entre o dinheiro e a espiritualidade não se trata do fim, o lucro, mas sim sobre o meio. Realmente, para encontrar o bem-estar espiritual, precisamos atravessar uma longa estrada e investir nessa caminhada. Quando estamos fazendo nosso planejamento financeiro, precisamos pensar não só nas necessidades básicas, mas também nos nossos planos futuros. Com o cuidado com a saúde fazendo parte dessas contas, é importante que saibamos onde incluir esse gasto no nosso orçamento. No caso de quem possui dívidas, 10% do salário serão dedicados a esse pagamento, sendo 10% o valor total gasto em todas as dívidas, 20% serão investidos em nossos planos futuros, 70% será incluído no nosso orçamento para contas diárias. Nesse caso, para a saúde espiritual, vamos usar parte do orçamento de 70%, visto que esse gasto será mensal e entrará na renda fixa. Já para quem não possui nenhuma dívida em aberto, em vez de gastar 10% pagando dívidas, esse valor será transferido e unido aos 20%, ou seja, em vez de gastar 10% pagando dívidas, você guardará 30% para os planos futuros e os outros 70% continuarão sendo para gastos diários. Muitas pessoas subestimam esse cuidado com a saúde, mas como estamos relatando, o bem-estar espiritual influencia no nosso ganho de dinheiro. Afinal, assim como a saúde mental e emocional, ele faz parte da tríade de equilíbrio, os triângulos da paz, ou o que é pirâmide de Maslow aplicado à organização financeira. A personagem Elizabeth levou algum tempo para encontrar um dos triângulos da paz, mas ao final da jornada ela conseguiu não só completar esse equilíbrio saudável entre mente, emoção e espírito, como também soube trabalhar eles da melhor forma para o seu bem-estar financeiro. Primeiro triângulo é composto por bem-estar espiritual, bem-estar mental, bem-estar emocional. Todos os três trabalham juntos para que possamos viver em equilíbrio e encontrar no centro uma maneira de administrar não só a nossa vida pessoal, profissional, mas também a nossa vida financeira. Já o segundo triângulo, pirâmide, é muito conhecido entre os especialistas, chamada de pirâmide de Maslow. Essa representação gráfica mostra da base ao topo como priorizar e cuidar de todas as áreas da nossa vida. Também nos mostra, de maneira ilustrativa, como um degrau influencia no outro. Nossa tríade nada mais é do que um resumo da pirâmide de Maslow. Essa pirâmide contém algumas divisões, sendo elas fisiologia, comida, água, abrigo, sono, segurança, da família, do corpo, moradia, financeira, social, amor, amizade, família, comunidade, estima, reconhecimento, autoestima, status, realizações pessoais, criatividade, objetivos pessoais, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Fica claro então como o bem-estar espiritual está presente em cada âmbito da nossa existência. Todas as bases mais importantes estão conectadas com a consciência que temos da nossa existência, do nosso ser e o controle que possuímos sobre as situações em que vivemos. O fator em comum em cada uma dessas bases da pirâmide de Maslow é que todas estão conectadas pelo equilíbrio do espírito.
Todas as boas decisões que tomamos em cada área da nossa vida influenciam uma na outra. Pausa obrigatória. Ou espiritualidade e dinheiro não é sobre religião. Antes de explicar nesse artigo como a espiritualidade influencia na vida financeira, é importante entender a diferença entre espiritualidade e religiosidade. De acordo com o autor Giovannetti, religiosidade implica na sua relação com um ser superior, transcendente, ao passo que espiritualidade não implica em uma relação com qualquer outro ser transcendente. Logo, a espiritualidade de uma pessoa não depende de sua religião. Respire fundo, suas contas estão pagas. Qual é o impacto do bem-estar espiritual na organização financeira? Agora que sabemos que o estado espiritual de uma pessoa não está conectado à sua crença religiosa, podemos falar sobre como o bem-estar espiritual influencia no financeiro e vice-versa. Vamos pensar que o nosso lado espiritual é uma presença física, talvez um amigo, um parente, um cônjuge. A situação em que nos encontramos e o que transmitimos para esse outro ser, que seria o espiritual, é refletido para nós. Se tratarmos esse ser com pensamentos positivos, palavras positivas, sentimentos positivos e uma boa energia, digamos assim, muito provavelmente isso será refletido para nós. Agora, se nos imaginarmos em uma reunião em que a espiritualidade está sentada ao lado do financeiro, o clima da sala pode ou pesar ou ser um sucesso. Prezando pela tranquilidade e agindo como um intermediador entre essas duas pessoas, vamos tratar do assunto de consciência e investimento. Precisamos que o financeiro e a espiritualidade entrem em consenso sobre os investimentos que serão feitos no futuro. Investimentos que serão feitos diariamente, a forma como lidamos com problemas que vêm de algum momento anterior. Por mais que o financeiro esteja estressado, se sinta pressionado ou se sinta simplesmente mal, estando espiritualidade calma, tranquila e consciente, é muito possível que o financeiro seja influenciado a se acalmar também. Ainda que leve o seu tempo particular para cada um, o mais importante é que ambos possam se apoiar e que a interdependência entre eles seja saudável e pacífica. Ao passo que investir na espiritualidade é o mesmo que investir em minha vida financeira com uma boa base e equilíbrio. Então, cuidar da saúde espiritual nada mais é que o investimento em um ciclo de longo prazo. A vida financeira estará sempre conectada ao espiritual, já que ambos durarão do início ao fim da nossa existência. Assim como a personagem Elizabeth, precisamos buscar entender a importância do que vive dentro de nós e como isso influencia nas nossas escolhas diárias, principalmente em nossas prioridades. A personagem, após encontrar o seu equilíbrio, foi capaz de fazer escolhas mais conscientes e, por isso, possui a longo prazo uma vida financeira mais plena e mais estruturada, mas antes ela precisou fazer a escolha de enfrentar não apenas dívidas, como também suas escolhas enquanto ser humano. O equilíbrio da pirâmide de Maslow não é uma mágica que acontece de um dia para o outro. Assim como todo processo de equilíbrio, você precisa começar do básico até o avançado, ou seja, dar base ao topo. Confiamos que você será capaz de conquistar esse bem-estar espiritual com o tempo. Se organize para que o futuro seja mais brilhante, assim como seu espírito.